Oi! Hoje eu venho trazer para vocês uma leitura comentada de um conto do Lima Barreto. O nome desse conto é A Mulher do Anacleto. Ele é um conto curto, de uma página e meia, mas ele é muito ilustrativo do estilo do autor e da temática do autor. Eu me inspirei na novena literária do canal Livros e Books. O Carlos fez uma sequência de 9 dias, cada dia trazendo um conto e depois lendo o conto na íntegra e depois comentando. Eu achei uma ideia bem interessante e resolvi trazer aqui pro canal. Eventualmente a gente fazer uma leitura comentada de algum conto. Durante a leitura do conto a tela vai ficar escura, tá? Mas depois os slides voltam. Vamos começar então? Este caso se passou com um antigo colega meu de repartição. Ele, em começo, era um excelente amanuense, pontual, com magnífica letra, e todos os seus atributos do ofício faziam-no muito estimado dos chefes. Casou-se bastante moço, e tudo fazia crer que o seu casamento fosse dos mais felizes. Entretanto, assim não foi. No fim de 2 ou 3 anos de matrimônio, Anacleto começou a desandar furiosamente. Além de se entregar à bebida, deu-se também ao jogo. A mulher, muito naturalmente, começou a censurá-lo. A princípio, ele ouvia as observações da cara metade com resignação, mas, em breve, enfureceu-se com elas e deu em maltratar fisicamente a pobre rapariga. Ela estava no seu papel, ele, porém, é que não estava no dele. Motivos secretos e muito íntimos talvez explicassem a sua transformação. A mulher, porém, é que não queria entrar em indagações psicológicas e reclamava. As respostas a estas acabaram por pancadaria grossa. Suportou-a durante algum tempo. Um dia, porém, não esteve mais pelos altos e abandonou o lar precário. Foi para a casa de uma parente e de uma amiga, mas, não suportando a posição inferior de agregada, deixou-se cair na mais relaxada vagabundagem de mulher que se pode imaginar. Era uma verdadeira catraia que perambulava suja e rota pelas praças mais reles desse Rio de Janeiro. Quando se falava a Anacleto sobre a sorte da mulher, ele se enfurecia doidamente. Deixa essa vagabunda morrer por aí, qual minha mulher, qual nada. E dizia coisas piores e injuriosas que não se podem pôr aqui. Veio a mulher a morrer na praça pública, e eu que suspeitei pelas notícias dos jornais fosse ela, apressei-me a recomendar a Anacleto que fosse reconhecer o cadáver. Ele gritou comigo. Seja ou não seja, que morra ou viva, para mim vale pouco. Não insisti, mas tudo me dizia que era a mulher do Anacleto que estava como um cadáver desconhecido no necrotério. Passam-se os anos. O meu amigo Anacleto perde o emprego devido à desordem de sua vida. Ao fim de algum tempo, graças à interferência de velhas amizades, arranja um outro no estado do norte. Ao fim de 1 ano ou 2, recebo uma carta dele, pedindo-me para arranjar na polícia certidão de que sua mulher havia morrido na via pública e fora enterrada pelas autoridades públicas, visto ter ele casamento contratado com uma viúva que tinha alguma coisa, e precisava também provar o seu estado de viuvez. Dei todos os passos para tal, mas era completamente impossível. Ele não quisera reconhecer o cadáver de sua desgraçada mulher e, para todos os efeitos, continuava a ser casado. E foi assim que a esposa do Anacleto vingou-se póstumamente. Não se casou rico, como não se casará nunca mais. Passando então à análise do conto, uma das primeiras coisas que salta aos olhos depois da leitura desse conto é a diluição do limite entre o conto e a crônica. Aliás, essa diluição ela é uma característica bastante comum na obra do Lima Barreto. Não acontece em todos os textos. Tem conto que é como a Nova Califórnia, que é conto e ponto final. Mas em relação à mulher do Anacleto, a classificação já não é tão simples e não é tão fácil. Vamos ver então a definição de conto e a definição de crônica? Algumas das principais características do conto: uma narrativa curta,
poucos personagens, problema ou conflito único, limitação espaço-temporal, começo, meio e fim bem definidos, unidade de efeito, que é o clímax, é aquele fechamento que, para quem já leu Edgar Allan Poe, sabe que ele é mestre nessa unidade de efeito. Quando a gente analisa se a Mulher do Anacleto se encaixa nesses critérios, ele se encaixa em todos. É uma narrativa curta, com poucos personagens, tem somente o narrador, o Anacleto e a esposa. Tem o problema único, né, o conflito único, que é o destino dessa esposa depois que ela sai de casa em função da violência do marido, e todo o drama e injustiça que aconteceram com ela. A limitação temporal, a limitação espacial é bem pontual. O conto começa no Rio de Janeiro. No final do conto, o Anacleto está no norte. E em termos de tempo, o conto dá a impressão de que se passam uns 10 anos do começo ao final. É mencionado que eles ficaram casados 2 ou 3 anos, depois o casamento começou a degringolar. Passa um tempo, ela sai de casa. Passam-se os anos, aí ele acaba perdendo o emprego em função das mesmas coisas que fez com que a mulher saísse de casa. Ao fim de algum tempo, ele é transferido para o norte. E 1 ou 2 anos depois, ele procura o narrador querendo saber notícias, não é? Querendo comprovação de que ele era viúvo. Então a gente tem uma noção assim, de 8 a 12 anos do começo ao fim do conto. Como eu mencionei há pouco, esse conto tem começo, meio e fim bem definidos. Uma introdução que apresenta o personagem num bom caminho, como tudo indicando que ia estar tudo certo com ele. No desenvolvimento mostra que ele começa com vícios, com violência doméstica e, em consequência disso, a esposa sai e vai para uma situação muito complicada, muito degradante. E a conclusão que é a revanche, não é? É a revanche da mulher do Anacleto, é a vingança póstuma dela. Então a gente pode ver que para as características gerais do conto, a mulher do Anacleto encaixa. Vamos ver agora na crônica. Características da crônica, então. Notícias ou fatos presentes como ponto de partida, uso da linguagem falada, narração em primeira pessoa, texto breve, evidente subjetividade do cronista e temporalidade. Vamos começar então falando na narração em primeira pessoa. Eu não sei se vocês assistiram aquele vídeo do Contos Completos, do Lima Barreto, que eu fiz há algumas semanas, porque naquele vídeo eu mencionei que ele era um amanuense na Secretaria de Guerra e que ele chegou a estudar na Escola Politécnica para ser engenheiro e teve que sair por conta de doença familiar e teve que passar a sustentar a família com esse emprego na Secretaria de Guerra. Um amanuense é um copista. Agora, escutem só esse comecinho do conto. Este caso se passou com um antigo colega meu de repartição. Ele, em começo, era um excelente amanuense, pontual com magnífica letra. Vocês percebem, então, que este personagem narrador pode ser o próprio Lima Barreto? Quando o narrador é o próprio escritor, o texto se afasta um pouco mais do estilo conto e passa mais para o estilo crônica. A voz direta do escritor como narrador é muito mais crônica do que conto. Vamos ver as outras características. Notícias ou fatos presentes como ponto de partida. Não é uma notícia, mas um fato presente, sim. O narrador fala em algo que ele testemunhou. Uso da linguagem falada. Com certeza, é um texto simples de entender, claro que tem expressões relativas à sua época de redação, mas ele é um texto simples. Se vocês compararem, por exemplo, com textos realistas, com a Teoria do Medalhão, por exemplo, do Machado de Assis, que faz referência ao príncipe do Maquiavel, aqui não tem nada disso. É um texto simples, uma linguagem falada, uma linguagem direta. Narração em primeira pessoa, já falamos. Texto breve, com certeza.
evidente subjetividade do cronista. Essa subjetividade é bem fácil de perceber. Em nenhum momento do texto a gente sente que o narrador apoia o Anacleto. O apoio dele é sempre para a esposa, a preocupação dele é sempre com a esposa. Então, a subjetividade do cronista tá bastante óbvia aqui e é mais um critério que fecha. E a questão da temporalidade, ela aqui se vê pouco. É mais essa questão da temporalidade a gente vê mais quando é baseado numa notícia de jornal. Quando a gente pega, por exemplo, uma crônica dos anos 90, dos anos 80, do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala nos políticos daquela época, a gente, lendo hoje, ela não tem o mesmo impacto, porque a gente não lembra quem era, ou no meu caso, em algumas circunstâncias, ou eu era criança, ou eu era adolescente. Então, nesse sentido, principalmente quando é uma crônica baseada em notícias, a temporalidade fica mais evidente. Temporalidade a gente pode entender também como o fato do texto ser descartável. No caso aqui da mulher do Anacleto, a única coisa que a gente pode dizer é que hoje, embora seja ainda muito difícil tu comprovar viuvez quando não tem corpo, existe a possibilidade da pessoa conseguir ser declarada viúva ou viúva, entrando com processo judicial por morte presumida do cônjuge, quando o cônjuge desaparece em circunstâncias específicas, assim, não é qualquer desaparecimento. Mas mesmo assim é um processo muito trabalhoso. No caso desse texto, na época, sem corpo, sem atestado de óbito daquela pessoa, então ele não seria viúvo, então ele não casaria jamais. Bem feito para ele que foi se meter, viu? Foi ser ruim para a pobre da mulher, bem feito, e ainda queria dar o golpe do baú numa outra lá. Bem feito para ele. Em relação aos temas que o Lima Barreto aborda na sua obra como um todo, eu citei aqui a maioria deles: clientelismo, racismo, alcoolismo, hipocrisia das elites, pobreza e marginalização, preconceito de classes, culto de aparências, a vida urbana do Rio de Janeiro e a crítica ao serviço público durante a República Velha. Especificamente nesse conto que nós estamos analisando, a gente pode ver o alcoolismo, a pobreza e a marginalização e a vida urbana no Rio de Janeiro, sobretudo esses. Mas existe uma temática específica que o Lima contempla quando ele fala das mulheres. Ao dar nas suas histórias o protagonismo para os pobres e para os marginais, o Lima tem a sensibilidade de perceber que a mulher pobre e marginalizada é ainda um elo mais fraco naquele sistema. Ele percebe e denuncia o quanto a mulher sofre violência, preconceito, discriminação, mesmo por aquelas pessoas que também são pobres e marginalizadas como ela. Conforme eu comentei antes, quando a gente falou ali na posição, né, do cronista, fica bem claro que o cronista está do lado da esposa do Anacleto. E na obra do Lima, quando a gente observa o ponto de vista deles em relação às mulheres, ele é sempre um ponto de vista mais piedoso. Ele não tem, assim como nesse conto, ele não tem para a mulher do Anacleto o mesmo olhar de julgamento que ele tem para o Anacleto. A gente percebe. O Tolstói tinha que tomar umas aulas com o Lima Barreto para aprender a observar as personagens femininas com mais humanidade. No começo do vídeo, eu recomendei a novena literária que o Carlos fez lá no canal Livros e E-Books. Um dos contos que ele gravou foi Milagre de Natal, que é do Lima Barreto. Se vocês ouvirem aquele conto, vocês vão ver que tem uma mãe, mãe de uma moça, e a mãe está sempre assim procurando um pretendente para a filha casar e facilitando, digamos assim, conforme ela acha
que o cara que esse ou aquele é melhor para a filha, facilitando a proximidade do cara com a filha. Então, mas a gente não percebe naquele conto também um olhar de julgamento do Lima para com aquela mãe. Uma das coisas que eu mais gosto no Lima Barreto é que ele não é um moralista, muito menos um falso moralista. Ele tem, isso sim, ele tem diretrizes morais que ficam bem claras no conto. A gente vê que ele desaprova aquela atitude do Anacleto com a esposa. Isso fica bem claro. Mas ele não dá uma de moralista para cima da mulher. E isso a gente vê na obra dele como um todo. Se vocês lerem Clara dos Anjos, que é a história de uma moça que perde a virgindade antes do casamento, ele também não tem esse olhar cruel e julgador. É por isso que eu digo que o Tolstói tinha que aprender com Lima Barreto, porque o Tolstói é um horror, né? É um moralista de carteirinha. Uma das características da escrita do Lima que aparece, essa característica aparece bem claramente nesse conto A Mulher do Anacleto, é a crueza e o realismo com que ele registra os fatos da vida do Rio de Janeiro. Talvez vocês pensem assim: ah, mas o registro é cru porque o fato foi terrível. Não, o registro é cru por causa do autor. Imaginem que fosse a Jane Austen escrevendo esse conto. Como seria muito mais sutil o registro dos fatos a respeito da esposa do Anacleto. Se fosse o Robert Louis Stevenson, por exemplo, ele teria colocado o aspecto moral mais no centro do debate e teria deixado os fatos relativos à esposa do Anacleto registrados de uma maneira mais sutil, eu acredito. Uma outra crítica que fica subentendida nesse conto do Lima é uma crítica à ou melhor, participação não, a negligência do Estado em relação àquela mulher. Porque não é porque a mulher é abandonada pelo marido, ou no caso dela, que ela precisa sair de casa, que ela tem que ficar nessa situação, nessas condições. Ela deveria ter, por parte do Estado, por parte da sociedade, o maior apoio. E tudo isso também está denunciado nesse conto. Vocês perceberam que a mulher do Anacleto não tinha nome no conto? Ela não recebeu nome, ela era só a mulher do Anacleto. De uma certa forma, o Lima está dizendo que aquilo é o que ela é. Se ela não pode ser isto, ela não é nada. De tudo o que eu já li do Lima Barreto, o que eu mais gosto nele é justamente quando ele resolve abordar as mulheres nos contos dele. Falei de montão hoje, hein? E tudo baseado num continho de uma página e meia, nem isso, uma página e um parágrafo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir os textos do Lima Barreto, tem muita coisa que vale a pena. A gente só cansa quando começa a ler, como eu li, contos completos, um atrás do outro, aí realmente a gente cansa. Mas quando a gente vai pegando um conto ali, um conto aqui, ele é genial. E eu sustento aquilo que eu falei lá no vídeo sobre os contos completos. O Lima no seu melhor é melhor que o Machado no seu melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários as impressões de vocês. Um beijo a todos. Até a próxima.